Seu usuário clica num botão. A requisição vai para o servidor, que vai para o banco, que processa, volta para o servidor, volta para o usuário. Tudo dá 200 milissegundos. Parece rápido, né? Agora imagina 1000 usuários fazendo a mesma requisição ao mesmo tempo. Mesma query, mesmo resultado. 1000 vezes o mesmo trabalho. 1000 vezes os mesmos 200 milissegundos. O banco tentando dar conta da carga. E se eu te dissesse nesses casos que dá para responder em menos de 10 milissegundos? E ainda por cima tirar a carga do banco? Cache é guardar uma cópia de algo para não precisar buscar de novo. É tipo comida na geladeira. Você pode cozinhar do zero toda vez que tiver fome, ou pode deixar a comida pronta e só esquentar quando for comer de novo. Mais rápido, menos trabalho a partir da segunda vez. E por que isso funciona tão bem? Por causa de um padrão chamado localidade temporal. Dados acessados recentemente tendem a ser acessados de novo. O post que viralizou hoje vai ser requisitado milhares de vezes nas próximas horas. Guardar ele em cache faz todo sentido. Na primeira requisição, você busca do banco e guarda o resultado. Nas próximas, você pula o banco e devolve direto a resposta. Cache hit. Achou no cache. Cache miss. Não achou. Precisa buscar no banco. A métrica principal é o hit rate. Quantos por cento das requisições você consegue responder pelo cache? 90% de hit rate parece bom, mas significa que 10% ainda vai para o banco. Se você tem 1 milhão de requisições, são 100 mil requisições batendo no banco. 99%? Só 10 mil vão para o banco. Cada ponto percentual importa muito em grande escala. E o ganho de velocidade é muito grande. Banco de dados demoraria dezenas ou centenas de milissegundos. Com um cache em memória, menos de 1 milissegundo. Para ter noção de escala, a Uber processa mais de 40 milhões de requisições por segundo. Sem cache, nenhum banco de dados do mundo aguentaria isso. Mas onde exatamente a gente pode cachear? O cache pode existir em várias camadas. Vamos ver o caminho do usuário até o banco. Primeiro, o browser. Ele guarda arquivos estáticos localmente. CSS, JavaScript, imagens. Quando você volta num site e ele carrega instantaneamente, é o cache do browser. Depois, a CDN. Servidores espalhados pelo mundo que guardam cópias do seu conteúdo. Isso a gente já viu em mais detalhe no vídeo de escalabilidade, se você quiser ver mais detalhes. Na camada de aplicação, você pode cachear resultados de queries, respostas de APIs externas, cálculos mais pesados. Aqui que entra soluções como Redis, Memcached e similares. E o próprio banco de dados tem cache interno, Query Cache, Buffer Pool, mas você não tem controle muito granular sobre isso. A camada mais comum para você controlar é a da aplicação. E como implementar cache nela? Existem algumas estratégias. A mais comum é o Cache Aside, ou Lazy Loading. Funciona assim: a aplicação recebe a requisição, olha no cache. Se encontrar, já devolve direto. Se não, busca no banco, guarda no cache e devolve. Simples e eficiente. O cache só guarda o que realmente é usado. Outra opção é o Reach Through. A diferença é que o cache é o responsável por buscar no banco quando não tem um dado. A aplicação só conversa com o cache, nunca direto com o banco. Mais organizado, mas precisa de um cache que suporte isso. Na prática, Cache Aside é o mais usado porque é mais flexível e fácil de implementar. Mas independente da estratégia de leitura, tem um problema que a gente precisa resolver. Se um usuário atualiza um dado, ele é salvo no banco. Mas e o cache? Se você não fizer nada, o cache vai continuar servindo o dado antigo. Isso causa inconsistência, e é o maior problema de cache. Uma solução é o Write Through. Toda escrita vai para o cache e para o banco ao mesmo tempo. Garante consistência, mas toda operação de escrita fica mais lenta por ter duas operações ao invés de uma. Outra opção é o Write Behind. Escreve no cache primeiro e o cache sincroniza com o banco depois. Mais rápido, mas se o cache cair antes de sincronizar, você perde dados. A opção mais comum é invalidação. Quando o dado muda, você apaga do cache. Na próxima leitura, vai buscar o dado atualizado no banco. É simples, mas tem um ditado famoso na computação. Só existem duas coisas difíceis em computação: invalidação de cache e dar nome às coisas. E é verdade. Saber quando invalidar é mais complexo do que parece. Se outro serviço atualiza o dado, como você sabe que precisa invalidar? Se o banco é atualizado direto sem passar pela aplicação, o cache fica inconsistente. A solução mais prática é o TTL, Time to Live ou Tempo de Vida. O dado expira automaticamente depois de um tempo. TTL de 5 minutos significa que, no pior caso, o usuário vê dado desatualizado por 5 minutos. Você troca consistência perfeita por simplicidade. Na maioria dos casos é um trade-off aceitável. TTL curto significa mais consistência, mais misses, maior carga no banco. TTL longo significa menos consistência, mais hits, menor carga no banco. O valor certo depende do seu caso de uso.
mas TTL não é a única forma de remover dados do cache. Cache tem tamanho limitado. Quando enche, precisa remover algo para abrir espaço. Isso chama eviction e tem algoritmos para decidir o que remover. O mais comum é a LRU, remove o que foi usado há mais tempo. A lógica é, se ninguém pediu esse dado faz tempo, provavelmente não vão pedir tão cedo. Tem também um LFU, remove o que foi usado menos vezes. Um dado acessado 100 vezes sobrevive mais tempo que um acessado 2 vezes, mesmo que o de 2 vezes seja mais recente. LRU é mais simples e funciona bem na maioria dos casos. Já o LFU é melhor quando você tem dados quentes que são acessados o tempo todo. O Redis suporta os dois. Aliás, falando em Redis, se você tem um servidor só, cache em memória local funciona. Mas se você tem vários servidores, cada um tem seu próprio cache. Se o servidor 1 cacheia um dado, o servidor 2 não tem acesso a esse cache. A solução é usar um cache distribuído, um servidor de cache separado que todos os servidores da aplicação acessam. O Redis e o Memcache são os mais populares. Cache local é mais rápido, mas não é compartilhado. Cache distribuído é um pouco mais lento por causa da rede, mas compartilhado entre todas as instâncias. Para sistemas que escalam horizontalmente, cache distribuído é praticamente obrigatório. Mas, sendo local ou distribuído, o cache tem alguns problemas clássicos. O primeiro é o chamado Cache Stampede. O cache expira e 1000 requisições chegam ao mesmo tempo. Todas vão para o banco. A solução para isso é usar um lock. Só uma requisição busca no banco enquanto as outras esperam. O segundo é o Cold Start. O sistema reinicia com cache vazio, então tudo vai para o banco até o cache esquentar. A solução é o Cache Warming, que pré-carrega os dados mais acessados antes de receber tráfego. O terceiro é a inconsistência, que é o problema do cache e do banco ficarem com dados diferentes. A solução é usar TTLs razoáveis e fazer invalidação explícita quando possível. Nesse caso, é aceitar que consistência perfeita com cache é difícil. Sua arquitetura tem que ser desenhada pensando nisso. Depois de explicar tudo isso, quando vale a pena usar cache? Cache funciona bem quando o dado é lido muito mais do que escrito, quando o custo de buscar é alto, por exemplo, queries lentas, APIs externas, e quando consistência eventual é aceitável. Mas evite cachear quando o dado muda o tempo todo, quando consistência imediata é crítica, por exemplo, saldo bancário ou estoque de e-commerce, ou quando o dado é único por usuário e raramente reutilizado. Como tudo em software, usar cache é um trade-off. Você ganha velocidade, mas paga com complexidade, tendo que fazer invalidação, consistência e eviction. O segredo é saber quando vale a pena. E agora você sabe. É isso. Se curtiu, se inscreve e deixa um like. Valeu, até o próximo vídeo.